Olá gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo e esse vídeo a gente vai estar falando sobre a Trindade. Você deve ter visto ali no último vídeo o pastor William falando sobre o Deus Criador, o único Deus. E de fato Deus vai se apresentar nas Escrituras como o único Deus. Ele vai dizer: ó Israel, ouça o teu Deus, o teu único Deus. E a gente também tem uma fé monoteísta, ou seja, nós cremos num único Deus. Mas para explicar a Trindade, eu quero ler um texto em Gênesis que diz o seguinte: então disse Deus, o único Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus vai falar sobre isso, ele se apresenta no plural, façamos a nossa, ou seja, ele dá a ideia de que ele não é um único, mas que ele tem mais pessoas, ou seja, ele é um Deus plural. E a gente vai encontrar essa palavra Trindade, não é uma palavra bíblica, você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Por quê? Porque essa palavra não está na Bíblia, mas o conceito Trindade está na Bíblia. Essa palavra surgiu com Tertuliano no século II, quando ele tentou explicar a respeito de Deus. Por quê? Porque esse Deus ele também se coloca no plural. E quando a gente vai ver na Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo também atuando como Deus. Exemplo, você vai ver Jesus fazendo coisas que só Deus pode fazer. Você também vai ver o Espírito Santo atuando de forma que só Deus pode atuar. Então a gente entende que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que o Pai também é Deus. Agora é interessante porque não são três deuses, são três pessoas que formam um Deus. Eu sei que é uma coisa muito complexa de se falar, mas tem um teólogo que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: diga-me como numa sala há 3 velas acesas e apenas uma luz, então eu te explicarei como é a Trindade. Ou seja, é muito difícil a gente explicar. Mas por que cremos assim? Porque a Bíblia nos explica Deus dessa forma. Um único Deus formado por 3 pessoas. E quando eu falo pessoas, eu estou falando de personalidades. Isso é importante para você não achar que nós cremos em 3 deuses ou que nós somos politeístas. Não, nós somos monoteístas, cremos num único Deus. Então são 3 pessoas, pessoas de personalidades, ou seja, Jesus tem uma personalidade, o Espírito Santo tem outra e o Pai tem outra. Você encontra isso, por exemplo, no Jardim do Getsemane, o Jesus, que é Deus, conversando com outra pessoa, que é o Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então nós temos um único Deus formado por 3 pessoas. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Nós tratamos também a Trindade como a Trindade ontológica e a Trindade econômica. O que isso significa? A Trindade ontológica, é a Trindade trabalhando ou não trabalhando quando eles existiam antes da fundação do mundo. E C.S. Lewis, um autor muito conhecido, vai dizer que antes da fundação do mundo, a Trindade participava de uma espécie de uma dança de comunhão, ou seja, eles viviam em plena comunhão antes da criação do mundo. Essa é a Trindade ontológica. E a gente não tem muita informação clara a respeito disso. Mas a Trindade econômica é então a Trindade trabalhando, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na obra da redenção do homem. Você vai ver Deus falando a respeito do plano, você vai ver Jesus executando o plano e você vai ver o Espírito Santo manifestando o plano. Ou seja, o Deus Espírito Santo, Deus Jesus Cristo e o Deus Pai, que são um Deus só, trabalhando na obra do homem. Eu sei, irmãos, que esse tema às vezes pode dar um nó na sua cabeça, mas é assim que a gente crê. A Trindade não são 3 deuses, mas são 3 pessoas que formam apenas um Deus. Então nós somos trinitarianos. Cremos em um Deus que é formado por 3 pessoas. Espero que a sua vida tenha sido edificada por esse vídeo e que tenha esclarecido um pouco. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.